Nós iremos iniciar o nosso culto. E eu te convido a fechar os olhos, a curvar a cabeça. Nós iremos à presença do Senhor em oração. E assim estaremos nos preparando para a adoração, para o louvor. Eu te convido a estar conversando com Deus, a estar preparando o seu coração, meu irmão, para adorar ao Senhor. Ó Santo Deus, Deus poderoso, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã, por mais um domingo, por mais um dia que dedicamos ao Senhor, ó Pai. Iniciamos mais uma semana na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, queremos te render graças, ó Deus, por tudo que nos aconteceu na semana passada, Pai. Pelas alegrias, mas também, Senhor Deus, pelas provações, sabendo que todas as coisas, sabedores de que todas as coisas contribuíram para o nosso bem, Senhor Deus. Nós queremos também te apresentar essa semana que se inicia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a frente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor sinalize as nossas Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 89. Salmo 89. Nós iremos ler os versos 1 e 5 deste Salmo 89. Salmo 89, versículos 1 e 5. A uma só voz nós iremos ler, todos juntos. Versículo 1: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Verso 5: Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantarei para sempre. Eu não sei como o irmão entende esse texto, mas eu entendo como um compromisso para sempre. Em todas as circunstâncias eu louvarei o teu nome, eu cantarei as tuas misericórdias, mesmo sendo provado. Eu entendo como misericórdia do Senhor, como cuidado do Senhor Deus para as nossas vidas. Eu te convido a estar adorando ao Senhor. Grupo Louvor, Grupo Caris estará adorando ao Senhor Deus, ministrando neste momento de adoração ao Senhor Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos render a Cristo, ao Senhor, a nossa adoração.
adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração. Eu sei o que deseja toda manhã. Te imaginar, te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Senhor, eu não sou nada diante
merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio, deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio, deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Não há como ficar alegre diante desse poder, não há como sentir essa alegria, né? Ontem a gente estava comentando no nosso pequeno grupo, algumas pessoas tiveram a oportunidade ou a infelicidade de andar na periferia do amor de Deus, de se afastar desse amor, e a gente sabe o quanto isso representa de prejuízo para a nossa vida. Então, quando a gente retorna à casa do Pai, a gente não cansa de falar desse amor, não cansa de se alegrar, porque a gente sabe que a melhor coisa é estar diante desse poder, diante desse amor. Nada lá fora justifica um afastamento do Senhor. E por isso que eu digo, e convido a você cantar comigo nessa noite, nessa manhã, com o grupo: eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros. Ele é mais importante em nossa vida, em minha vida, do que qualquer outra coisa, do que qualquer prazer.
Eu te quero, eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero, eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo, te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Eu te louvarei. Para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és. Minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu
nem a dor, nem a morte, nem tribulação, nada nos separará desse amor. Ele é o nosso escudo. Senhor, Tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar, e nada poderá nos separar. Aleluia. Amém. Graça e paz, amados. Podeis sentar. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos como igreja sua, como povo seu aqui nesse santuário. Precisamos estar imbuídos de um só sentimento, irmãos, na manhã de hoje. A motivação maior de nós termos entrado por essa porta e chegado até esse lugar é tão somente para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Esse é o sentimento que envolve a minha vida, esse é o sentimento que deve envolver a sua vida. O desejo de todo o seu coração é que Deus ministre a sua palavra no nosso coração. Tenho sido levado nesses últimos dias a pensar sobre a igreja como instituição, a igreja do Senhor como organismo vivo, a igreja como instrumento de bênção na vida dos outros. Tenho sido levado a pensar que relevância tem tido a minha igreja, a nossa igreja, em meio a esse contexto de violência, a esse contexto de impiedade, de injustiças. Tenho sido levado a pensar qual é a relevância da nossa igreja, da minha igreja, da sua, em meio a essa sociedade corrompida, que necessita urgentemente ouvir a palavra de Deus, a verdade eterna desse Deus. O que nós como igreja temos feito nesse contexto? Qual tem sido o nosso papel? Qual é a relevância que nós temos nesse contexto que nós estamos vivendo nesses últimos dias? O agravamento das crises, as decepções humanas, as fragilidades, os fracassos humanos, os decepcionados com Deus, os fracos na fé, aqueles que estão passando por necessidades físicas, financeiras, emocionais. Quando a gente começa a pensar no papel da igreja, na relevância de uma igreja atuante no meio dessa sociedade, a gente olha para a gente mesmo e vê, e começa a refletir qual tem sido o meu papel nesse contexto. Algumas notícias têm me alegrado em meio a tantos motivos de tristeza, quando a gente liga a televisão ou entra na internet e a gente vê igrejas preocupadas com os seus próprios nomes, pastores preocupados com a sua própria fama, líderes preocupados com sua própria persuasão. Mas alguns acontecimentos têm me alegrado e muito. Pessoas que têm se levantado em meio a essa religiosidade, em meio a esse movimento onde o homem é o centro de todas as coisas e não Deus. E algumas coisas têm me feito alegrar quando eu vejo jovens imbuídos e comprometidos em pregar o Evangelho de uma forma criativa, de uma forma bem contundente, que vai para o centro da cidade, coloca cartaz e diz que Deus tem um plano de mudança na vida de cada um, que Jesus está voltando, que você deve perdoar os seus inimigos, que você deve amar como Jesus amou. Quando eu vejo pessoas se levantando a usar a internet para a proclamação do Evangelho, eu percebo que Deus ainda está e vai continuar sempre no controle
desse mundo. Por mais degradante que seja a sociedade, há um povo separado, escolhido, há pessoas comprometidas com o reino de Deus, que não se calam, mas enfrentam barreiras, vencem barreiras e proclamam o Evangelho. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Amém? Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã um modelo de igreja. Uma igreja que faz diferença nessa sociedade. Uma igreja relevante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, um texto que nós separamos para a nossa breve meditação na manhã de hoje. João capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos dessa passagem. João capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Queria que você lesse comigo, independente das versões que você tenha na sua Bíblia. Todos juntos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Senhor, ministra a nossa vida conforme te apraz. Tua palavra, ela não volta, faz vazia, mas faz aquilo pelo qual o Senhor já determinou. Que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito nessa manhã. Que venhamos a confrontar o nosso comportamento, as nossas atitudes, com aquilo que a Tua palavra nos preceitua, Pai. Que possamos ser moldados também pelo Senhor na manhã de hoje. Assim eu te oro, o perdão dos meus pecados em Cristo Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto de João, e a gente só vai encontrar essa passagem no livro de João, apenas João vai registrar esse acontecimento. Eu já vi muita gente falando e pregando sobre esse texto. Escutei até gente dizendo que isso aqui é uma lenda. Escutei gente dizendo que não é bem assim, que isso está no sentido figurado. Eu creio na inerrância das Escrituras, que ela é a verdade de Deus para a gente. E eu não posso crer em algumas porções da Bíblia, eu creio nela toda, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então a gente parte desse princípio que isso não é lenda, que esse texto não é figurativo, não é ilustrativo, mas é algo que aconteceu quando Jesus caminhava aqui. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que se aquele lugar fosse uma igreja, que características de igreja teria esse lugar? Como seria essa igreja lá em Jerusalém, chamada Betesda? Que características a gente poderia extrair desse texto, para a gente pensar nos nossos dias, o que seria uma igreja relevante para a gente hoje? A primeira coisa que me chama a atenção é que João ele é bastante descritivo nessa narrativa.
Parece que João está querendo dizer para a gente o endereço, o local, o tipo de pessoa que estava naquele lugar, aonde era aquele lugar, que tipo de movimento, que acontecimentos tinha ali. Ele é muito descritivo na sua narração. Ele parece que está dando o endereço para a gente. Então observamos o que João vai dizer. Primeiro, ele vai dizer que havia ali uma construção. E ele vai dizer que tinha um tanque naquele lugar, e não somente aquele tanque, mas ali naquele lugar, ao redor daquele tanque, tinham 5 grandes pavilhões. E ele vai descrever isso, que naqueles pavilhões estavam algumas pessoas, particularmente enfermas. Segunda coisa que João vai dizer para a gente é que tem endereço certo. Ele vai dizer: havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um lugar. Parece que ele está querendo dizer para a gente que esse lugar verdadeiramente existia em Jerusalém, e tinha endereço certo, ficava em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Mas João também vai descrever que tipo de gente era aquela que frequentava aquele lugar, e vai dizer que ali havia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, de toda espécie de doença. Pessoas doentes fisicamente convergiam para aquele lugar. João vai descrever isso, e todas as vezes que eu leio, eu fico pensando que Betesda também possivelmente seria o meu lugar se eu vivesse naquela época, nos tempos de Jesus, e que tivesse alguma enfermidade. Porque João vai relatar que de tempos em tempos algo extraordinário acontecia ali, algo maravilhoso, sobrenatural acontecia naquele lugar. E diz ele que de tempos em tempos, de vez em quando, descia um anjo do céu, movimentava aquelas águas, movia aquelas águas, e acontecia algo extraordinário, porque o primeiro doente que se lançasse sobre aquelas águas, quando ela estava em movimento, era totalmente curado das suas enfermidades. Eu fico pensando quanta gente estava naquele lugar, dividido naqueles 5 pavilhões. E o texto vai dizer que era uma grande multidão de gente enferma, de gente doente, de gente precisando de cura, de gente fadada à tristeza, ao insucesso, à solidão. Talvez Betesda fosse o meu lugar preferido em Jerusalém, se eu morasse ali. Se tivesse alguma enfermidade, certamente ali seria o meu endereço. Eu não me afastaria daquele lugar de modo algum. Ali seria a minha casa, o meu lugar. Porque naquele lugar havia esperança dos meus flagelos, das minhas enfermidades, das minhas mazelas serem totalmente saradas, sanadas, curadas. Eu quero pensar com você pelo menos 3 grandes importâncias se aquele lugar fosse uma igreja. Se ali fosse uma igreja e ali se chamasse Igreja Presbiteriana de Jerusalém, que relevância aquele lugar teria em meio daquela sociedade? Uma das grandes características de uma igreja relevante numa sociedade, queridos, é se tornar uma igreja conhecida. Betesda era um lugar conhecido, muito conhecido. Uma igreja relevante é uma igreja conhecida na sociedade onde ela está inserida. Uma igreja conhecida é uma igreja relevante, é uma igreja onde os habitantes do bairro conhecem que há uma igreja, onde uma cidade inteira sabe aonde fica aquela igreja. Uma igreja relevante é uma igreja conhecida não somente na rua onde ela está, mas em toda a sociedade onde ela está inserida. Mas eu quero dizer e chamar a sua atenção para uma coisa. Existem outras e várias igrejas conhecidas e muito conhecidas em todo esse país. Aquela igreja de Jerusalém era conhecida não pelos shows pirotécnicos. Aquela igreja de Jerusalém não era conhecida pelos shows da fé. Aquela igreja de Jerusalém não era conhecida pelo movimento artístico que havia nos seus palcos. Aquela igreja de Jerusalém era conhecida pela graça, pela misericórdia, pelo derramamento do poder de Deus para a transformação de vidas naquele lugar. Uma igreja relevante, ela não é conhecida pelos shows dos seus pastores. Uma igreja relevante não é uma igreja conhecida pela musicalidade extremada, a técnica maravilhosa dos seus músicos.
Uma igreja relevante é uma igreja onde Deus opera de forma sobrenatural. Uma igreja relevante é uma igreja onde os seus membros estão comprometidos com a proclamação do Evangelho. Uma igreja relevante onde os seus membros estão com os olhos voltados para o autor e consumador da fé. E somente a fé nos basta. Irmãos, a gente vive esse momento de crise no meio evangélico, onde as igrejas são conhecidas pelos shows que fazem, pelos seus artistas, pelos seus cantores. Uma igreja relevante é uma igreja que é conhecida porque algo maravilhoso acontece naquele lugar. Betesda era esse lugar. Betesda era essa igreja relevante. Betesda era conhecida não pelos shows da fé, mas era conhecida pela manifestação do poder de Deus naquele lugar. Quanta gente hoje está indo para essas igrejas em busca de shows. Quantas pessoas estão vivendo uma vida rasteira, medíocre, porque não tem profundidade no Evangelho, porque dos púlpitos só sai aquilo que agrada aos ouvidos, mas não sai dos púlpitos algo que nos constranja, algo que nos desafie, algo que nos coloque de confronto com a palavra de Deus. Mas a gente sai dessas igrejas, e as pessoas saem dessas igrejas com o ego massageado, pulando, achando que vão ter os bens aqui terrenos, mas estão tão afastados de Deus quanto está a terra dos céus. A gente precisa voltar para a fonte, que é Jesus. O que é que te basta? Cristo na vida. O que é que te preenche? A palavra de Deus. O que é que te alimenta? A palavra do Senhor. O que é que te sustenta? O Senhor Deus. Somente Ele e nada mais. Somente Ele. Uma igreja relevante é uma igreja que é conhecida pela centralidade da palavra, por honrar ao Senhor. Mas a outra coisa que havia também naquela igreja de Jerusalém, de Betesda, que a gente pode contar como algo relevante, era o público que frequentava aquele lugar. O texto vai dizer que ali havia uma multidão de enfermos, cegos, cojos, paralíticos, toda espécie de enfermidade. Quando eu penso na igreja de hoje, a gente não quer esse tipo de gente perto da gente. Quando a gente pensa numa igreja relevante nos dias de hoje, a gente pensa numa igreja de pessoas perfeitas, de pessoas bem resolvidas. A gente não quer problema para a gente não quer ficar perto de gente difícil, a gente não quer ter a companhia de gente que é mala sem alça, a gente não quer a companhia de gente complicada. A gente espera que a igreja seja um lugar de gente perfeita, de gente bem resolvida, de gente com dinheiro, de gente sem problema financeiro, emocional, sentimental, de saúde. A gente quer uma igreja onde a gente senta no banco e, como um berçário, como diz Hernandes Dias Lopes, a gente se alimenta e vai embora para casa com a barriga cheia. A igreja Betesda, lá de Jerusalém, era uma igreja onde tinha um público diferenciado. Estavam ali espalhados naqueles 5 pavilhões, gente com todo tipo de enfermidade, de doença. E eu fico pensando na atmosfera daquele lugar. Eu fico pensando na atmosfera de dor daquele lugar, de choro, de lamento naquele lugar. Eu fico imaginando a expectativa daquelas pessoas que estavam ali, sedentas de serem curadas, olhando para o tanque 24 horas por dia, esperando que o anjo descesse, movimentasse as águas, e ela fosse a primeira a se lançar sobre as águas e ter a sua enfermidade curada. Eu fico imaginando como era aquele clima ali naquele ambiente. Mas nos dias de hoje, a igreja não tem sido esse lugar.
de amparar os coxos na fé, os mancos doutrinariamente falando, os paralíticos, não somente no seu estado físico, mas no seu estado emocional, as pessoas difíceis de se lidar, difícil de relacionar-se. A igreja tem feito com que essas pessoas fiquem à margem, e a gente não quer tomar conhecimento da existência delas, porque a partir do momento que você sabe, toma conhecimento, você é levado a se comprometer. A igreja de hoje é uma igreja seletiva. A igreja de hoje é uma igreja onde a gente quer os melhores dízimos, onde a gente quer as melhores formações, os melhores currículos. Mas a gente não quer gente doente, porque gente doente vai trazer preocupação para a gente, problema para a gente. E a gente vai ter que se envolver com o problema dos outros. E a gente vive numa sociedade tão egoísta, que a gente termina pensando, basta para mim os meus próprios problemas. Aquela igreja lá em Betesda, entendam porque eu estou chamando de igreja, não era uma igreja. Estou fazendo só uma ilustração com os dias de hoje. Aquele lugar, Betesda, era relevante porque ali havia gente de todo tipo. Sabe que, irmãos, eu tenho orado ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos para esse tipo de gente que não mais frequenta as nossas igrejas. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele desenvolva em mim um coração misericordioso por essas pessoas. Olha para Jesus. Jesus andava com uma grande multidão, e você não vai encontrar em nenhum momento Jesus agindo dessa forma. Pessoal, aqui é o seguinte: aqueles que querem me seguir, venham, mas só venham os bons. Os errados, os ladrões, as prostitutas, aqueles que estão vivendo à margem da sociedade, procuram outro mestre. Sigam-me apenas os bons. Jesus não fez isso. Jesus disse: eu vim para aqueles que se haviam perdidos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os fracos da fé. Eu vim para os desanimados. Eu vim para os desesperados, os decepcionados. Eu vim para essa gente. E a igreja não pode ter um papel diferente daquilo que Jesus fazia na prática. É a mesma coisa, é a mesma prática. Muitas vezes o nosso discurso é muito bonito. Muitas vezes o nosso discurso é: sabemos de qual que o Senhor nos recomenda, amar ao próximo como a nós mesmos, mas a nossa prática não é bem assim. Quando a gente pega o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer assim: alegre-se com os que se alegram. E a gente só vai até essa parte do versículo. Porque se alegrar com aqueles que estão alegres é a melhor coisa da vida. Porque saltar no momento da alegria é a coisa melhor da vida. Mas o apóstolo Paulo continua esse versículo dizendo assim: chorem com os que choram. Se compadeçam de quem está passando necessidade. Se irmane com aquele que sente dor. Alegrem-se com os que se alegram. Mas não esqueçam o restante desse versículo. Chorem com os que choram também. Aquela igreja em Jerusalém era uma igreja relevante por causa disso. Porque ali havia toda espécie de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu li um livro, esqueço o autor agora, mas o título do livro era Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. E a capa do livro era uma porta. E falava da igreja. Igreja é lugar de cura, irmãos. Igreja hoje é lugar de gente doente. Igreja é lugar de gente que está buscando cura. Igreja é lugar de gente complicada que está derramando na presença de Deus e pedindo para que Ele mude o caráter, a personalidade.
Igreja é lugar de gente enferma espiritualmente. Igreja é lugar de gente difícil, complicada de se viver. Mas igreja é lugar de misericórdia. Igreja é lugar de tolerância. Igreja é lugar de demonstração de amor, e amor puro, não fingido. Igreja é lugar de se estender a mão ao caído e não abandoná-lo no erro. Igreja é lugar de orar até com gente que lhe aborrece. E você tem que amar e orar. Uma igreja relevante é uma igreja que tem pessoas diversas e com complicações diversas. Eu acho que eu já relatei um fato aqui, que um dia eu fui convidado para orar na casa de uma pessoa. E esse irmão do alto do céu me chamou para ir na casa dele, visitar a esposa dele, que estava com câncer de pulmão e já no estado terminal. E o sofrimento daquela mulher era terrível, tremendo. Eu me lembro que eu fui com a Kelzinha, descemos uma ladeirazinha, entramos no casebre, e quando cheguei lá, estava aquela senhora estendida na cama, envolta em lençóis, com a respiração muito ofegante, difícil. E aquele senhor olhou para mim e disse: pastor, o senhor pode orar por a minha esposa? Eu posso, meu irmão, vou fazer isso agora. Me ajoelhei ao lado da cama daquela irmã, aquela senhora, coloquei a minha mão sobre a cabeça dela e disse: Senhor, tem misericórdia dessa senhora, tem misericórdia dela, que a tua graça seja manifestada na vida dela, que o Senhor, por tua vontade, Pai, eu oro para que ela seja curada dessa enfermidade, que ela seja de uma forma maravilhosa por ti mesmo, que ela levante dessa cama, que ela possa glorificar o teu nome, pela bênção que o Senhor dará a ela. Terminei aquela oração dizendo: Senhor, faça tudo conforme a tua vontade. Quando eu terminei aquela oração, depois de alguns instantes, fui levantando, e aquele senhor foi me levar até a porta. Ele olhou para mim e disse: pastor, muito obrigado pela sua visita. Eu disse: irmão Pedro, Deus abençoe a sua vida. Quando o senhor precisar, eu estou aqui. Ele disse: pastor, só tem uma coisa. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui, mas eu pensei que o senhor era feito aquele pastor que quando ora as pessoas eram curadas. Aí eu olhei para aquele irmão e disse: ainda não, irmão, mas eu estou orando. Estou buscando. Bateu nas minhas costas e eu disse: Senhor, com quem nós temos sido comparados ultimamente? Igreja é um lugar de gente difícil. Igreja é um lugar de gente que fica com raiva do pastor porque ele prega sobre Michael Jackson. E diz que Michael Jackson não está salvo pelas obras dele. E aí se afasta da igreja e não vai mais, porque o pastor falou mal de Michael Jackson e ninguém toca em quem ela gosta. Igreja é lugar de gente que, se o pastor não passar e falar, diz: pastor, tem alguma coisa contra mim. Igreja é lugar de gente que guarda lugar, que só falta botar a placa no banco. E quando chega, alguns minutos depois, e tem alguém no lugar, pronto, o culto acabou para essa pessoa. Fulano está no meu lugar. Igreja é lugar de gente assim. Igreja é lugar de gente problemática, difícil. Você não sabe como é árduo o trabalho do pastor de aconselhamento. Você não imagina como é difícil. E você não imagina, se a gente fosse fazer aqui uma pesquisa de que cor a gente queria pintar esse templo, o que ia aparecer de gente com as mais diversas cores que ainda nem existem, ia chegar. Particularmente, se perguntasse para mim, eu preferia que esse templo fosse todo amarelo, porque eu gosto muito de amarelo. A melhor época para mim é a Copa do Mundo, porque eu pego todas as minhas camisas amarelas e estou na moda. Igreja é lugar de gente complicada. Não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que está buscando a perfeição, sim. É lugar de gente que está orando ao Senhor, pedindo para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Senhor,
mata a minha natureza. Senhor, joga fora o Adão velho, a Eva velha, que de vez em quando surge nas minhas palavras, nas minhas ações. Igreja é lugar de gente que está buscando restauração. Igreja é lugar de gente que está triste por dentro, mas está esboçando um sorriso para você. Igreja é lugar de gente que está com o coração ferido, e você nem sabe disso. Mas deixa eu dizer, do ponto de vista daquele paralítico, o que era a igreja para ele. A igreja para ele de Betesda não passava de uma grande decepção. No ponto de vista daquele paralítico, aquele lugar era um lugar de dores, de sofrimento, de gente sem compaixão, de gente sem misericórdia. Aquele lugar, por se chamar Betesda, para ele não representava muita coisa. Porque do ponto de vista dele, não tinha ninguém que pudesse ajudar. Jesus chega para aquele paralítico e pergunta: você quer ser curado? E pelas palavras dele, ele revela toda a sua mágoa, da sua frustração, do seu desânimo. E ele vai dizer assim: olha, eu até tento, eu até quero, Senhor, eu me esforço, mas todas as vezes que eu vou ser mergulhado, que alguém vai me lançar naquele tanque, alguém desce antes de mim. E eu continuo aqui. Não por 38 dias, não por 38 meses, mas por 38 longos e sofridos anos. Se você fizer uma continha rápida, você vai encontrar 456 meses e mais, e quase 14 mil dias. Do ponto de vista daquele paralítico, algo precisava ser mudado. Aquela igreja não era uma igreja muito boa para ele, porque outras pessoas não se compadeciam da sua dor. Ali não teve ninguém da junta diaconal da igreja presbiteriana de Jerusalém e disse assim: olha, aquele paralítico já está aqui há bastante tempo, 38 anos, vamos fazer o seguinte: quando essas águas foram lançadas, por ele ser o mais velho, o mais antigo aqui, a gente vai e lança ele. Vamos escolher um critério de antiguidade. Não teve ninguém também do conselho daquela igreja, os presbíteros e pastores reunidos, que diziam assim: olha a dor desse paralítico, olha como ele está sofrendo, são 38 anos e eu encontro esse cara todo dia aqui, e chorando e pedindo para ser lançado nas águas, e ninguém parou e pensou assim: não, o próximo vai ser ele. Não houve nem mesmo um consenso entre aquelas pessoas, porque tem um ditado que diz que a dor irmana. Mas nem mesmo entre aqueles enfermos houve um consenso de: não, vamos fazer o seguinte, a dor desse rapaz é maior do que a minha, vamos colocar ele logo. Ele revela para Jesus a sua total decepção e diz: eu não tenho ninguém por mim. Você pensa que isso está distante da realidade que a gente vive? Não. Você pensa que a igreja do Farol, a igreja do Alto do Céu e outras igrejas por aí não estão passando pela mesma coisa entre os seus membros? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você conhece daqui dessa igreja que estão passando por enfermidades? Quantas pessoas você anotou em algum canto de um caderno seu, um pedaço de rabisco, um boleto do condomínio, o nome de pessoas que necessitam da sua oração? Quantas pessoas essa semana você parou para dedicar 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, uma frase do teu tempo, pedir para que o Senhor intervenha na sua história de vida? Gente que você chama de irmão. Eu não estou falando de gente lá fora, de pessoas que vivem lá nos Estados Unidos. Eu não estou pensando em cristãos que estão sendo assassinados agora pelo Islã. Não estou pensando nessas pessoas que estão tão distantes da gente, que a gente só fica sabendo pela internet. Mas isso não nos comove, isso não mexe com a gente. Saber que 45 cristãos foram assassinados friamente essa semana pelo Estado Islâmico, isso não comove a gente.
E já a gente isso não joga a gente de joelho pedindo: Deus, tenha misericórdia. Porque a gente está preocupado nas nossas próprias bênçãos. Porque a gente está preocupado no nosso bel prazer. Primeiro, Deus, se faz presente na minha vida, muda a minha própria história, Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo outro. E a gente não pensa em gente que está passando por situações difíceis, mais do que eu, do que você. Mas isso não nos comove mais. Irmãos, eu poderia passar longo tempo aqui exemplificando que tipo de igreja nós temos tido ultimamente. Gente preocupada com o seu próprio umbigo. Gente preocupada com o seu próprio prazer. Enquanto tem gente do lado, chorando amargamente, sofrendo. E você pergunta: vai tudo bem com você? E essa pessoa diz: está tudo jóia. Mas por dentro tem um coração sangrando. Gente que está parecendo com o mesmo sentimento, que tem tido o mesmo sentimento de decepção com a igreja, feito aquele paralítico: não tem ninguém por mim. O tema dessa igreja, o lema dessa igreja, a Igreja Presbiteriana do Farol. Vocês podem repetir o que é que tem? Uma igreja. Oi! Uma igreja o quê? É isso. Faz jus ao calendário? Ou é só uma frase de efeito? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estou incomodado com essa acomodação minha e da igreja em relação ao sofrimento dos outros. Quero dizer para você que o Evangelho nos compromete. O Evangelho não nos faz passar ao largo. Mas o Evangelho requer de nós comprometimento, envolvimento, participação. Há quanto tempo faz que você não olha para quem senta do teu lado todo domingo na igreja? E muito mais do que um oi ou paz, graça e paz, você se interessa por saber como está o outro. Coisa mais maravilhosa que eu encontro no exemplo de igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e um versículo me chama a atenção, porque vai dizer assim: e eles tinham tudo em comum. Nada era só de um. A alegria era de todos, o sofrimento era de todos, o padecer era de todos, o júbilo era de todos, tinham tudo em comum. Ah, irmãos, nós precisamos viver o Evangelho. Jesus entra naquele lugar, se dirige àquele paralítico e recebe dele aquela resposta que exprime a sua decepção com relação às pessoas ali. Jesus se compadece daquele paralítico, olha para ele e diz: olha, levanta, toma a tua cama e anda. O versículo seguinte diz que imediatamente aquele paralítico levantou e andou. Sabe o que a gente precisa, irmãos, para uma igreja ser verdadeiramente relevante? A gente precisa que Jesus faça parte da vida diária dessa igreja. A igreja do Farol vai se tornar uma igreja relevante como ela tem sido, mas muito mais relevante quando Cristo fizer parte totalmente da minha e da sua vida. Quando o nosso discurso deixar de ser discurso e passar a ser prática. Quando o amor ao próximo começar a ser algo verdadeiro, real e prático na minha vida e na sua vida. Quando o choro do meu irmão me incomodar a tal ponto de eu não conseguir dormir pensando no sofrimento dele e nas possibilidades de ajudá-lo. Uma igreja relevante é uma igreja onde se tem tudo em comum,
onde se aquele que toca está bem, o que escuta lá fora também deve estar bem. Se não tiver, é compromisso meu usar de todos os meios possíveis para amenizar o sofrimento, a dor do outro. Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Muito mais do que uma reunião solene, nós precisamos de relacionamentos íntegros entre nós. Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda. Pense assim: eu sei alguma coisa sobre esse irmão? Olha para trás, olha para a tua frente. Quem é que você identifica aqui nesse auditório que você nunca falou, que você nunca estendeu a mão, que você nunca procurou saber como estava? Quero convidar você a se colocar de pé, convidar o ministério de louvor. Nós tivemos uma experiência essa semana tremenda. Eu, pastor Célio, pastor Felipe. Tivemos contato com a história de uma senhora que a vida foi sacudida por tragédias em série. Procurou o pastor Célio no gabinete, conversou, contou a história dela para o pastor Célio. Eu, o pastor Felipe, tomamos conhecimento disso. Essa senhora estava aqui na sexta-feira passada. Ficamos comovidos com o relato da história daquela mulher. O pastor Célio decidiu visitar, ir na casa dessa senhora onde ela mora. A descrição que ela deu do local onde morava era exatamente como tinha relatado ao pastor Célio. Lugar onde você e eu não desejaríamos passar nem algumas horas, quanto mais morar. Olhamos para aquela mulher, para sua filha de 13 anos de idade, vivendo naquele cubículo, vivendo de uma situação precária. E a gente pôde orar com aquela senhora ali, pedir para que o Senhor de alguma forma mudasse a situação daquela senhora. Mas sabe o que é mais importante também? Apresentar a Deus a situação de alguém que está passando necessidade é obrigação nossa, mas é obrigação nossa também fazer aquilo que está ao nosso alcance para mudar aquela história. Não é somente o fato de você entregar a Deus: olha, aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, e Deus vai fazer por mim. Aonde não posso gerenciar, naquilo que eu não posso intervir, naquilo que eu não posso mudar, eu creio firmemente que Deus assim o fará. Mas até onde eu puder fazer, se eu não fizer, eu peco. Pecamos. Entramos no carro, voltamos e o choro tomou conta da gente. E a oração da gente foi: Deus, a gente tem tanta coisa, o Senhor tem nos dado tanto, e muitas vezes a gente reclama daquilo que nós temos. Ser cristão, irmãos, era amar ao outro como a si mesmo. O que você tem feito para se tornar uma igreja relevante, uma igreja diferente nesse lugar? Tem gente aqui precisando de um aperto de mão seu. Tem gente aqui precisando de um abraço seu. Gente que você nem fala quando entra, porque você é tanta gente que não dá tempo. Gente que está esperando que você saia do lugar. Gente que olha para você o tempo todinho, que vê você aqui de vez em quando cantando, pregando, falando,
Mas como gostaria de você, que você se aproximasse dessa pessoa e dissesse: é muito bom você estar vindo a essa igreja. Se sinta abraçado pelo Senhor que me abraçou. Vamos para a prática? Vamos para a prática? Olha ao teu redor. Sai do teu lugar e vai falar com uma pessoa. E Deus vai usar a tua vida como instrumento de transformação, de alívio para a vida dessa pessoa. Sai do seu lugar e olha para quem você nunca falou nessa igreja. Nunca deu um abraço, nunca disse uma palavra, nunca trocou uma frase. Faz isso agora. Sai do seu lugar e exercita a misericórdia de Deus. Betesda é lugar de misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se Ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Pode sentar, queridos. A nossa oração é que o Senhor continue nos moldando. O Senhor continue fortalecendo esses laços fraternais. O que nos une é eterno, não é algo passageiro, para toda a eternidade. Que vocês tenham, que a gente tenha aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de entranhados afetos de misericórdia. Possamos viver o dia de hoje nessa expectativa de que algo maravilhoso o Senhor continuará fazendo no nosso meio. Amém? É Deus. A gente vai, o pastor Felipe, a gente vai passar a palavra para o pastor Felipe, ele vai dar continuidade. Aliás, Ricardinho, você, Alcimar. Antes de passar a palavra para o superintendente, temos aqui um aviso que as cartinhas de Natal das crianças da Grota do Rafael estão no painel na recepção da igreja. Prazo de entrega do presente para aquelas crianças vai ser dia 14 de dezembro. Pastor Célio, por favor, antes do Ricardinho. Meus amados, graça e paz. Amém? Eu gostaria de apresentar essa senhora mencionada pelo pastor Misael. Ela está ali atrás. Ela se chama Valma, Valma Barros Silva. Está bem lá atrás. Por favor, fique em pé, minha irmã. Eu pedi permissão para ela e ela me deu essa permissão. Eu vou apenas, em rápidas palavras, dizer o que aconteceu com ela. Pode sentar, Valma. Ela é alagoana, casou com um baiano, foi morar em Ilhéus. E um dia ela estava conversando com o esposo, e ele teve um ataque cardíaco, foi fulminante, e ele faleceu. Era trabalhador, não tinha carteira assinada. Ela com 2 filhas. 4 meses depois do falecimento do esposo, a sua filha mais velha, chamada Vanessa, de 19 anos de idade, foi assaltada e morta. Ela voltou aqui para Maceió com uma filha de 13 anos que chama-se Verônica. E sexta-feira passada
ela foi ali perto da Fundação Bradesco para acertar um trabalho como diarista. Ela ganha o Bolsa Família, o aluguel dela é cobrado R$ 250 para morar nessa situação descrita pelo pastor Misael. E como ela não tem, a dona lá do local fica levando as coisas dela, o pouco que ela tem. Eu ouvi a história e senti no coração o desejo de visitá-la. E fui levá-la em casa juntamente com Misael e Felipe. Chegando lá, meus irmãos, a gente desce uma escada, fica em frente à Secretaria da Paz, Igreja Católica, ali por trás do prédio de engenharia do SESMAC. Ali por trás, onde tem aquele mirante, você passa 10 vezes, já passei ali muitas vezes, não sabia que ali, em frente à Secretaria da Paz, descendo aquele morro ali, havia 4 casas. Casas não, aquilo não é casa. A gente desceu aquela escada e tem um portãozinho que dá acesso às 4 casas. Entramos um portão de zinco, se não me engano, de zinco. Entramos na residência dela. Depois a gente desce uma escada mais íngreme ainda, até chegar lá na residência. E aí nós conhecemos a filha, a Verônica, que terminou o primeiro ano do ensino médio, com 13 anos, vai fazer o 2º ano. E eu perguntei 2 perguntas que eu fiz para ela. Primeiro, o que você gostaria de ser mais adiante? E ela, de uma forma muito clara, eu quero ser juíza. Eu quero ser juíza. E outra pergunta que eu fiz, você gostaria de conhecer a igreja? Ela disse que sim. Então, meus amados, aí está essa senhora, como o pastor Misael pregou, a igreja é lugar de misericórdia. Não somente de discurso. Discurso já estamos cansados de ouvir. Precisamos da prática do cristianismo. E a prática do cristianismo é exatamente essa. Primeira coisa que nós pensamos no carro, e todos nós aquebrantados, chorando. E eu disse uma frase. Eu disse, Deus colocou essa família nas mãos da igreja do Farol. E Deus está dizendo para nós, o que vocês vão fazer agora? Essa é a pergunta. O que nós vamos fazer agora? Ela não está pedindo dinheiro, ela precisa de um emprego como diarista. Quem precisa de diarista, ela está disposta a trabalhar. Ela chegou, a primeira coisa que ela me disse aqui, pastor, não estou atrás de dinheiro. Se o senhor tiver aí comida, um resto de comida, quase não se alimenta, toma café o dia inteiro, o tempo todo, a toda hora, a todo instante, quando tem café. Providenciamos de imediato alguma coisa para a alimentação. Graças a Deus também o aluguel, pelo menos ela não vai levar uma televisão antiga, pequenininha, que talvez seja a única diversão daquela menina adolescente de 13 anos de idade. Então vamos providenciar isso. E a Valma está ali. Ela conheceu a igreja presbiteriana lá em Ilhéus. Ela disse, pastor, não sou crente, mas conheço a igreja presbiteriana. Estive lá algumas vezes, lá na cidade de Ilhéus. Não é? E agora, ouvimos uma mensagem que fala sobre misericórdia, sobre ação, sobre algo que devemos fazer enquanto cristãos, de forma prática. E a gente pensou o seguinte, primeira coisa, a gente precisa encontrar um local para ela morar. Ali quem mora é topeira. Não há como morar. Insalubre. Muito insalubre. Isso é cristianismo, irmãos. Como a gente vai tirá-la de lá? Encontrar um lugar melhor. Não uma mansão, não um apartamento grande, mas algo que dê dignidade a ela e a sua filha.
Eu estou dizendo tudo isso porque pedi permissão a ela, e ela disse: pode me apresentar e pode falar. Por isso não estou expondo a vida dela. Porque a igreja, meus amados, é a gente contar a dor da gente para o outro. É abrir o coração para o outro. É encontrar misericórdia naqueles que andam com a Bíblia e que afirmam que estão salvos em Cristo Jesus e que um dia irão morar no céu. Isso é igreja. Igreja faz assim, igreja estende a mão, igreja abraça. Igreja, além de abraçar, a igreja age. A igreja trabalha. Eu dizia, quando a gente voltava, a gente termina o domingo, de manhã, a escola dominical, cada um vai para a sua casa ou para um restaurante, com a família, feliz da vida. E eu fiquei pensando, e uma família como essa? Cozinhando com álcool, porque a senhora levou o bujão de gás, porque ela não havia dinheiro para pagar o aluguel. E disse para ela: vou levar a televisão se a senhora não me der o dinheiro. E depois, levar o quê? Não tem mais nada, a geladeira já não funciona. Então, meus amados irmãos, a igreja de Cristo precisa realmente partir para a prática. É fazer o que fez o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, se você precisa de uma diarista, ou se você precisa de uma pessoa para trabalhar, não é? De repente você pode abençoar essa vida. E vamos providenciar, quem sabe, um local melhor, uma residência mais digna para Valma e a sua filha Verônica, de 13 anos de idade. Uma menina bonita, irmãos. E a gente percebe na fisionomia dela, no rosto dela, a dor. Eu percebi isso, eu acho que os pastores também perceberam o sentimento. Ela não veio hoje de manhã, mas a gente percebe isso. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, da Valma, da irmã Valma, da filha, e que de alguma forma a igreja do Farol seja uma bênção na vida dela. Como eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: o Senhor haverá de providenciar tudo, irmão. O que Deus estiver colocando no seu coração, faça. O que Deus estiver colocando em sua vida, faça. O pouco que você oferecer não vai lhe fazer falta de jeito nenhum. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. Amém, meu irmão? Então eu fiz questão de ir lá, porque se não tivesse ido, eu não teria visto todo aquele sofrimento. Mas na hora eu senti esse desejo de visitar aquela senhora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes de dar um aviso rápido, eu queria que o Marquinhos mesmo, o presidente da mocidade, possa convocar aqui os jovens. Vem cá, meu irmão. Você avisando, você é o líder, então você tem que chamar os seus liderados. Graça e paz. Eu gostaria de fazer uma convocação aos jovens da nossa igreja. Teremos no próximo sábado, também conhecido como dia 6 de dezembro, a nossa eleição da nova diretoria, da diretoria do ano 2015, da UMP, da União de Mocidade Presbiteriana daqui do Farol. Será no próximo sábado, aqui mesmo na IPF, às 6h30. Assim, eu convoco os jovens para estarem em oração, principalmente, em espírito de oração ao longo dessa semana, para que o resultado daquela eleição, os eleitos sejam totalmente direcionados por Deus, que não seja a nossa vontade, os nossos achismos, mas que a vontade de Deus seja feita naqueles sábados. E aqueles também que estão no desejo de se engajar no trabalho da diretoria, são cinco cargos, que esses também estejam em oração para que aqui eles possam se dispor, dizer: não, eu desejo fazer parte, e aí a gente pode ter um processo bem legal.
e que seja bem mais que uma mera formalidade, né? Que seja bem mais que uma diretoria, são cargos, que sejam pessoas dispostas a servir, né? A estar à frente de um trabalho, certo, mas que sejam principalmente servos, né? Servos de Deus, né? Discípulos de Cristo, que vão abrir mão do seu tempo, de suas ocupações, para estar à frente desse trabalho que precisa, né, das orações de toda a igreja, precisa do envolvimento de toda a igreja, principalmente dos jovens, para que no ano de 2015 esse trabalho seja frutífero, né, para a honra e glória do nosso Deus, né, e que a gente possa alcançar pessoas, ser relevante, como o pastor Misael falou aqui, né, seja um MP relevante, né, e que através da UMP, né, a Igreja Presbiteriana do Farol seja muito abençoada, certo? Sábado, dia 6, às 6h30, às 18h30, aqui na IPF. Conto com vocês. Obrigado. Amém. Vou tentar falar, toda vez que eu encerro aqui, que eu falo, aí a minha esposa diz: Ricardo, você pega o microfone. Não tenho muita intimidade com o microfone não, mas vou tentar falar para ser ouvido melhor. Eu queria, nesse momento, convidar os irmãos que ainda não participam da escola bíblica. O pastor tem convocado muitos irmãos para o pequeno grupo. É um momento onde você participa de comunhão, mas às vezes você tem dificuldade durante a semana, você tem dificuldade durante as noites. Então se engaje na escola bíblica. É um momento onde você se aproxima das pessoas, onde você conhece os irmãos mais de perto, onde você conversa. Às vezes é difícil você aqui na igreja você ter comunhão com todos, mas a escola bíblica, para aqueles que não podem se engajar em um pequeno grupo, vocês possam participar da escola bíblica, né? Todos os professores estão presentes. O pastor Felipe hoje vai assumir a classe de jovens, né? Os demais professores estão presentes, então que a gente possa ir para as nossas salas para estudar e aprender mais a palavra de Deus. Amém?